Saudações filosóficas, vamos neste vídeo continuar a ler e a interpretar as cartas a Lucílio de Sêneca, e a carta a que hoje prestaremos a nossa atenção é a número 56. Nesta carta, Sêneca irá fazer uma reflexão sobre o silêncio e o ruído e o silêncio exteriores e o ruído e o silêncio interiores. Na abertura da carta, ele diz que o silêncio exterior, não é assim tão necessário quanto se julga para quem se entrega ao estudo, e descreve o seu caso. Diz: aqui estou eu agora, rodeado de barulho por todos os lados, pois estou vivendo por cima de um balneário. Quando terminar a carta, Sêneca irá dizer que, no fundo, o seu objetivo foi apenas experimentar-se, treinar-se, saber se de facto conseguia aguentar aquela barulheira e conseguia permanecer tranquilo no interior dessa barulheira, mas que, no fundo, não vale a pena submeter-se a esta tortura por mais tempo. Bom, então a descrição que ele faz, que tem assim um certo caráter literário, é a seguinte: imagina toda a casta de ruídos capazes de pôr os ouvidos no desespero. Se são os fortalhaços a treinar-se, erguendo nas mãos pesados halteres de chumbo, quando não conseguem ou fingem não conseguir levantá-los, só ouço gemidos. Se sustêm a respiração e depois voltam a respirar, então são assobios. É um arfar ofegante. Se me calha apanhar algum fracalhote que não deseja mais do que uma vulgar massagem, então chega-me aos ouvidos o som das mãos a bater nos ombros, um som que varia conforme a mão assenta plana ou côncava. Mas se surge um jogador de bola que se ponha a contar os pontos marcados, então é o fim. Junta a tudo isto o barulho dos arruaceiros, dos ladrões apanhados em flagrante, dos que gostam de se ouvir a cantar no banho, dos que saltam para a piscina com um chapão de todo o tamanho, e para além destes tipos, que pelo menos têm uma voz normal, imagina agora o depilador fazendo ouvir de vez em quando, para atrair as atenções, uma voz efeminada e guinchenta, e só se calando quando encontra axilas para depilar, à altura em que quem grita é o paciente. E toca a consumir ainda todo o tipo de pregões. O vendedor de bebidas, o salsicheiro, o pasteleiro e todos os negociantes de comes e bebes apregoando a sua mercadoria, cada um com uma entoação própria. Portanto, Sêneca faz aqui uma descrição do ambiente sonoro que o cerca e quase que nos leva a vivenciar o que ele está a experimentar nessa altura. E antecipa o que lhe diria Lucílio: tens de ser de ferro, dirás tu, para manter o cérebro a funcionar no meio de ruídos tão diversos e contrastantes. Então Sêneca diz: não me preocupa mais esta barulhaça do que o rumor das ondas ou das cascatas. Portanto, ele coloca no mesmo plano o ruído das pessoas e o ruído da natureza. E dirá que, no fundo, a perturbação é a mesma, e é uma perturbação ligeira. Em todo o caso, apresenta algumas especificações e diz que, em seu entender, perturba mais ouvir palavras com nexo do que um rumor indistinto, porque as palavras com nexo atraem a nossa atenção, enquanto que um rumor indistinto apenas nos enche e agride os ouvidos. Diz também que incomoda mais ouvir um ruído intermitente do que um ruído contínuo. Em todo o caso, na sua situação particular, ou tendo em conta a sabedoria que ele já desenvolveu, a perturbação não era assim tanta. E porquê? Porque, no fundo, ele obriga o seu espírito a conservar-se atento a si mesmo, sem se deixar aliciar pelo exterior. Portanto, concentra-se na sua vida interna e assim acaba por se abstrair relativamente aos sons que lhe chegam a partir de fora. Pode haver lá fora todo o ruído que se queira, desde que dentro do meu espírito não haja conflitos. Portanto, aqui Sêneca acaba por implicitamente dizer que os ruídos de dentro são os conflitos. Os ruídos de fora, todos nós sabemos quais são. E depois refere-se ao silêncio, que interessa afinal que à nossa volta reine o silêncio se dentro de nós se agitarem as paixões. Portanto, o silêncio exterior não é condição suficiente para que nós conquistemos o silêncio interior. Em seguida cita um verso de um tal Varrão a Tassino, o verso que dizia o seguinte: tudo repousava em paz na quietude da noite.
E Sêneca diz: é falso, nenhuma quietude é pacífica senão quando assenta na razão. A noite, pelo facto de ser tranquila, não implica a pacificação interior. Bem pelo contrário, a noite realça a doença, não a destrói. E, no fundo, acaba por se limitar a substituir as nossas preocupações. Portanto, as preocupações, os cuidados surgem até com mais intensidade se de facto o indivíduo não desenvolveu a sabedoria, não soube encontrar a sua tranquilidade. E Sêneca refere-se a um homem que procura adormecer no silêncio da sua vasta casa, inclusive os escravos conservam-se calados para que ele adormeça, ninguém se aproxima dele senão em bicos de pés, e mesmo assim este homem revolve-se no leito para um lado e para o outro, mal conseguindo conciliar o sono. Portanto, ele vive mergulhado em preocupações, em cuidados, em inquietações e, portanto, vive mergulhado em ruídos internos. Até se queixa de ouvir ruídos que nunca ouviu. Qual é que é o problema, então, neste caso? É o espírito que carece de ser acalmado. É a sua perturbação que exige ser dominada. Portanto, este indivíduo é um indivíduo que está, no fundo, controlado por perturbações, por inquietações e não é capaz de encontrar, ou não encontrou ainda, o autodomínio, a tranquilidade, a imperturbabilidade, a ataraxia. O espírito não estará sossegado só por o corpo estar em repouso. O próprio descanso é frequentemente cheio de inquietude. Portanto, o silêncio exterior não é garantia do silêncio interior. Mas, por outro lado, também o ruído exterior não é um impedimento a que, de facto, a pessoa alcance o silêncio interior. Em seguida, Sêneca vai tentar mostrar que, para superar os conflitos interiores, no fundo, os ruídos da alma, é necessário cortar os vícios pela raiz. E refere então o seguinte exemplo. Fica sabendo que a avareza, a ambição e todos os demais males que afligem o espírito humano são tanto mais molestos quanto mais fingem ocultar-se atrás de uma cura simulada. Pior do que a pessoa não ter de facto ainda arrancado os seus vícios é acreditar que já o fez quando afinal isso ainda não se verificou. É a tal cura simulada, é a pessoa de facto continuar doente e acreditar que já está curada. Sêneca mais adiante cita uns versos da Eneida. Os versos referem-se a uma passagem em que Enéas vem com os seus companheiros a fugir de Troia e Enéas diz o seguinte: e a mim, ainda há pouco imperturbável entre os dardos que me lançavam, entre os gregos que me cercavam, agora o mais leve sopro me assusta, qualquer som me perturba. Inquieto, receoso, quer pelo filho a meu lado, quer pelo pai que levo aos ombros. Enéas levava o pai, Anquises, aos ombros, o filho, o Ascânio, ou o Iulo, ia ao seu lado, a esposa, Criúsa, ia atrás dele e pouco depois acabaria por se perder. E, portanto, isto enchia-o de cuidados, de inquietações, de medos e também de esperanças. Então, Sêneca acha que na primeira situação, ou seja, quando Enéas estava de facto em plena batalha, ele comportava-se como um sábio. Não o assustavam o arremesso dos dardos, o choque das armas, o fragor de uma cidade caindo em ruínas. Já no segundo caso, quando transportava o pai aos ombros e ia a fugir de Troia com os seus companheiros, ele mostra-se como um homem vulgar, receoso pela sua sorte e tremendo ao mais pequeno ruído. Os fardos que tem a seu cargo fazem dele um cobarde. Talvez a palavra cobarde seja um pouco exagerada, mas o que é certo é que Enéas sente mais inquietação, mais cuidados quando foge de Troia do que
quando estava em plena batalha. E Sêneca vai resumir tudo aquilo que disse nesta carta numa frase bastante sugestiva e importante. Ele diz: só poderás considerar-te como senhor de ti mesmo quando nenhum clamor te afetar, nenhuma voz sedutora ou ameaçadora te perturbar, nenhuma ilusão te rodear de ruídos sem sentido. Esta é de facto uma sentença extraordinária e podemos relacioná-la, se é que esta relação não é um pouco ousada, com a roda da vida da tradição budista. No interior dessa roda, no centro dessa roda, encontram-se 3 animais: um porco, um galo e uma serpente. O porco simboliza a ignorância, o galo simboliza o apego, o desejo, e a serpente simboliza o ódio, a aversão. E, portanto, são os 3 venenos mentais. Sêneca, na frase que apresenta, parece ir ao encontro dessa tradição, porque diz que só podemos considerar-nos senhores de nós mesmos quando nenhum clamor nos afetar, nenhum ruído, nenhum conflito, quando nenhuma voz sedutora ou ameaçadora. Uma voz sedutora é, portanto, a voz do desejo e da esperança. Uma voz ameaçadora é a voz do medo, mas também é a voz do ódio e da aversão. E finalmente, quando nenhuma ilusão te rodear de ruídos sem sentido. Esta ilusão diz respeito à ignorância, a tal ignorância que também se encontra então representada no centro da roda da vida. Bom, e por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.